E aí, curioso, você já passou tanto tempo sem comer que sentiu que ia desmaiar? Agora imagine levar essa experiência ao extremo. No vídeo de hoje, vamos explorar o fascinante mundo do jejum e contar a história inacreditável de Angus Barbieri, um homem que desafiou todos os limites da fome controlada. E se prepare, você não vai acreditar no que ele foi capaz de fazer. Você já deve ter ouvido falar que comer menos pode fazer bem para o corpo e a mente, né? Parece contraditório, mas o jejum, uma prática milenar, está ganhando destaque novamente, tanto pelos benefícios que oferece quanto pelas histórias incríveis que ele carrega. Desde os tempos antigos, o jejum foi uma prática comum. Povos de diversas culturas acreditavam que se abster de comida podia purificar a alma, aproximar-se dos deuses ou até mesmo preparar o corpo para desafios físicos. Mas hoje, ele é um tema de estudo para a ciência e é praticado por muitas pessoas em busca de uma vida mais saudável. O caso mais famoso de jejum registrado é o de Angus Barbieri, um nome que talvez você não conheça, mas que carrega uma história de determinação e superação. Em 1965, Angus Barbieri, um escocês de 27 anos, foi internado no Hospital Maryfield para realizar um jejum supervisionado. Inicialmente, os médicos planejaram um período curto, pois acreditavam que jejuns prolongados não eram recomendáveis. Mas Barbieri surpreendeu a todos ao insistir em continuar. Ele se sentia tão bem adaptado ao jejum que decidiu seguir em frente, determinado a alcançar seu peso ideal. Barbieri pesava 207 quilos quando iniciou esse jejum radical. E quando falamos em radical, é realmente algo impressionante. Ele passou incríveis 382 dias sem comer comida sólida. Você não entendeu errado, curioso. Foram 382 dias sem ingerir um pedaço sequer de comida. Durante esse período, ele consumiu apenas vitaminas, eletrólitos e bebidas sem calorias, como chá, café e água com gás. E o resultado? Angus perdeu 126 quilos e transformou sua vida completamente. Mas como alguém consegue ficar tanto tempo sem comer? Durante o jejum, Angus relatou que sua fome diminuiu drasticamente após os primeiros dias. Isso ocorre porque o corpo entra em cetose, um estado metabólico no qual a gordura armazenada se torna a principal fonte de energia. Para evitar complicações, ele tomava suplementos de potássio e sódio, garantindo que seus eletrólitos permanecessem equilibrados. O jejum de Angus terminou em 11 de julho de 1966, quando ele quebrou seu recorde comendo um simples ovo cozido e uma fatia de pão. Os médicos consideraram o caso um sucesso, já que ele conseguiu manter um peso saudável por vários anos após o jejum. Apesar disso, Angus sempre ressaltou que sua decisão foi extrema e recomendava acompanhamento profissional para quem quisesse tentar algo semelhante. O jejum não é uma moda recente. Ele é tão antigo quanto a própria civilização. Na Grécia Antiga, Sócrates e Pitágoras jejuavam para purificar a mente antes de tomar grandes decisões. Já os monges budistas viam o jejum como um caminho para a iluminação espiritual. No Egito Antigo, os sacerdotes jejuavam para se preparar para rituais sagrados e acreditavam que isso os tornava mais próximos dos deuses. No hinduísmo, o jejum faz parte de práticas religiosas como o Ekadashi, quando os devotos se abstêm de comida em determinados dias do mês lunar, para fortalecer a disciplina espiritual. No Islã, o Ramadã é um dos pilares da fé, período em que os muçulmanos jejuam do amanhecer ao anoitecer por um mês inteiro. No judaísmo, o Yom Kippur é um dia sagrado de jejum e reflexão, enquanto no cristianismo, essa prática é especialmente destacada durante a Quaresma. O mais curioso é que, mesmo na antiguidade, as pessoas já percebiam os benefícios do jejum para o corpo. Claro, elas não sabiam explicar exatamente como funcionava, mas sentiam os efeitos positivos. É como se o jejum fosse um botão de reset, tanto para o corpo quanto para a mente. O que torna o jejum tão incrível é que ele não se resume apenas a perder peso. Seus benefícios vão muito além disso, tocando aspectos incríveis da nossa biologia. Por exemplo, você sabia que durante o jejum o corpo ativa um processo chamado autofagia?
Parece complicado, mas é como se suas células fossem recicladas, eliminando partes danificadas e melhorando o funcionamento geral. Além disso, estudos mostram que jejuar pode melhorar a sensibilidade à insulina, reduzir inflamações e até aumentar os níveis de energia. Sim, energia. Parece contraditório, mas é verdade. Quando o corpo se adapta a usar gordura como combustível, ele se torna uma máquina muito mais eficiente. Fascinante, não é mesmo? Agora vamos para algumas curiosidades sobre o jejum. Curiosidade número 1. Jejum não é passar fome. Muita gente acha que jejum e inanição são a mesma coisa, mas essa é uma confusão comum. No jejum, o corpo simplesmente muda sua fonte de energia, passando a usar a gordura armazenada como combustível. Já na inanição, a privação de nutrientes é tão extrema que o organismo começa a se deteriorar, afetando músculos, órgãos e funções vitais. Ou seja, jejuar de forma controlada pode trazer benefícios, enquanto a inanição é perigosa e pode ser fatal. Curiosidade número 2. O jejum já foi estudado como tratamento para diversas doenças. Pesquisas indicam que o jejum pode ajudar a regular os níveis de açúcar no sangue e melhorar a sensibilidade à insulina, reduzindo o risco de diabetes tipo 2. Além disso, estudos sugerem que ele pode ter efeitos positivos na longevidade e na prevenção de doenças metabólicas, como obesidade e síndrome do ovário policístico. Embora os estudos ainda estejam em andamento, cientistas acreditam que o jejum pode ser um poderoso aliado da saúde quando praticado de forma segura e com acompanhamento adequado. Curiosidade número 3. Jejum e metabolismo. Mito ou realidade? Muita gente acredita que ficar sem comer desacelera o metabolismo, mas a ciência mostra que isso não é bem assim. Em períodos curtos de jejum, o corpo libera norepinefrina, um hormônio que estimula a queima de gordura e mantém os níveis de energia. Isso significa que, em vez de deixar você mais lento, o jejum pode, na verdade, acelerar o metabolismo temporariamente. O metabolismo só começa a desacelerar em jejuns muito prolongados, quando o corpo entra em modo de economia extrema para preservar energia. Ou seja, jejum intermitente, quando feito corretamente, pode até ajudar na queima de gordura sem comprometer o funcionamento do organismo. Curiosidade número 4. Jejum pode melhorar a digestão e reduzir inflamações. Quando você jejua, seu sistema digestivo ganha um merecido descanso, permitindo que o corpo foque em processos de reparação e regeneração. Isso pode ajudar a reduzir inflamações intestinais, melhorar a microbiota e aliviar problemas como inchaço, refluxo e até síndrome do intestino irritável. Além disso, estudos sugerem que o jejum pode fortalecer a barreira intestinal, prevenindo a entrada de toxinas na corrente sanguínea e reduzindo processos inflamatórios no corpo como um todo. Ou seja, longe de ser um vilão, o jejum pode ser um grande aliado da saúde digestiva. Curiosidade número 5. Jejum pode ajudar na compulsão alimentar e na relação emocional com a comida. O jejum não é apenas sobre quando comer, mas também sobre como e por que comemos. Estudos mostram que ele pode reduzir episódios de compulsão alimentar, estabilizando os níveis de glicose e regulando hormônios do apetite, como a grelina e a leptina. Isso significa menos desejo por ultraprocessados e uma alimentação mais equilibrada. Além disso, ao interromper a associação automática entre emoções e comida, o jejum pode ajudar a reduzir a alimentação por tédio, estresse ou ansiedade. Com o tempo, muitas pessoas relatam uma relação mais consciente e saudável com a alimentação, aprendendo a distinguir fome real de vontade emocional de comer. Ou seja, jejuar não é apenas um desafio físico, mas também um exercício poderoso para reprogramar o corpo e a mente. Agora diga a verdade, curioso, você está pensando em começar um jejum para perder aqueles quilinhos a mais, não é mesmo? Mas segura a emoção, nem tudo são flores. O caso de Angus é uma exceção extrema e mesmo assim, só foi possível graças ao acompanhamento médico rigoroso. Como toda prática que mexe com o corpo, o jejum não é para todo mundo e deve ser feito com responsabilidade. Por exemplo, em jejuns muito longos ou frequentes,
existe o risco de deficiências nutricionais, pois o corpo não está recebendo todos os nutrientes de que precisa. Antes de começar qualquer jejum, pergunte-se: estou saudável o suficiente? Tenho acompanhamento médico? Gestantes, lactantes, crianças e pessoas com certas condições de saúde, como diabetes ou transtornos alimentares, não devem praticar o jejum. Lembre-se, segurança em primeiro lugar. Afinal, não adianta nada tentar algo novo se isso for prejudicar a sua saúde. E aí, curioso, você já tentou algum tipo de jejum ou acha essa prática radical demais? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar com a gente nessa jornada de descobertas incríveis. Nos vemos no próximo vídeo.